Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouco mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito da odontologia da nova era, a respeito de biorreprogramação bucal. Para quem não sabe, é uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da saúde de todo o corpo através da boca. E é de fato isso que nos dá um grande prazer, sabia, gente? Isso dá um prazer enorme poder vir até aqui e trazer informação. Quando eu venho e sento aqui nesta cadeira que eu estou agora, nos microfones aqui da Vibe Mundial, eu fico pensando como eu vou comunicar com as pessoas e explicar para elas a importância que isso tem na saúde delas, né? Esses dias eu estava conversando com uma mãe no Instagram e ela vem acompanhando o nosso trabalho. E ela estava um pouco chateada porque o dentista queria extrair 3 dentes do filho dela para fazer tratamento. E como você bem sabe, ou não, talvez, se você não sabe, eu vou te explicar agora. Nós explicamos que a retirada de dentes para fazer o tratamento corretivo, ainda que seja o dente do siso, acaba gerando prejuízos para a saúde e para o equilíbrio esquelético e postural. Então, são 3 áreas que ficam comprometidas. O jovem passa a respirar menos do que deveria, e aí vai de encontro a problemas de ronco, apneia, dor de cabeça e assim por diante. Passa a ter uma mudança na postura de cabeça, que ela vem para frente e acaba tensionando essa região do pescoço. É muito frequente as pessoas que extraíram os dentes do siso apresentarem cervicalgias, que são dores nessa região cervical, que é a região do pescoço, após esse desequilíbrio gerado pela extração de dentes. E principalmente aqueles que ainda extraem mais dentes, extraem pré-molares. Eu já vi casos onde foram extraídos 10 dentes num processo de correção. Então, a gente explica que é uma situação inadequada. E por fim, não menos importante, mas a perda de estímulo e sustentação para as glândulas salivares, que acaba alterando o sistema digestivo que começa através da boca, e o paciente acaba apresentando quadros como gastrite, refluxo e alterações gastroesofágicas. E aí eu estava explicando para a mãe, eu falei, olha, ela falou, olha, eu estou longe, ou as situações são diversas, né? Moro longe, não posso ir para São Paulo agora, ou eu não estou nas condições financeiras para fazer o tratamento em São Paulo agora. Independente disso, eu expliquei, olha, ninguém pode obrigar o seu filho a extrair os dentes. Ninguém pode dizer para você o que você vai fazer com o seu próprio corpo ou com a sua própria saúde. É você que define esse caminho, né? Então, sugeri que ela consultasse um outro dentista na região, explicasse o ponto dela, e de repente ela encontra um outro profissional que fala, não, olha, eu consigo fazer, eu vou tentar, eu vou fazer isso. E aí, de consenso, faz um tratamento dessa ordem. Então, nosso intuito aqui, quando nós estamos exatamente nessa situação, é comunicar, informar e, de preferência, evitar com que as pessoas tenham sofrimento nas suas vidas por falta de informação, né? Então, esta é a razão dos programas aqui pela Rádio Vibe Mundial e que depois são disponibilizados nos nossos podcasts e também disponibilizado no YouTube. Você pode ver todo o conteúdo que nós produzimos nos últimos tempos, você encontra no YouTube e encontra no podcast. O podcast, o caminho mais fácil se você já tem, por exemplo, se você já usa o Deezer ou o Spotify, você encontra lá, basta digitar lá ou Odontologia da Nova Era, ou Rogério Pavan, Dr. Rogério Pavan, como você preferir, e é óbvio que esses buscadores vão levar para você. E você encontra também no Google. O Google hoje tem um podcast da Google, você entra lá, consegue compartilhar, ouvir, baixar para o seu celular, se você quiser, assim como os outros. E tem algumas outras plataformas também que você pode encontrar o nosso podcast. A vantagem do podcast é isso, que você pode fazer o download, é gratuito,
Você quer compartilhar com alguém, você compartilha. Da mesma forma o YouTube, mas o YouTube só se você tem assinatura para você fazer o download. Caso contrário, você pode ver quando quiser, o que é uma coisa muito boa também, né? Bom, gente, nós estamos aqui numa sequência de programas explicando os distúrbios associados ao sono, né? Como, ao aprofundar nesse tema, nós temos um conteúdo grande para explicar, nós fomos dividindo os programas em alguns temas e somando com alguns outros, né? Então, hoje nós vamos explicar uma coisa que é bem interessante, e eu me lembro várias vezes, diversas vezes, de ter conversas com médicos lá na Odontobalance que fazem tratamento para a saúde, às vezes até mesmo para ronquiapneia, que me pediam assim: Rogério, me explica como que acontece e por que o corpo produz mais urina, ou seja, porque a pessoa tem necessidade de levantar para urinar na madrugada quando ela tem problemas de ronquiapneia. Isso é bem interessante, né? Você faz ideia? Você faz ideia de que se você roncar, se você tiver apneia, você vai mais vezes no banheiro na madrugada? Quem poderia pensar que isso tinha uma relação entre uma coisa e outra? Veja, até médicos, né, como eu estou ilustrando aqui, que estudaram muito bem a nossa fisiologia, às vezes têm dificuldade de pegar a lógica do processo. Então, hoje nós vamos fazer esse programa com a intenção de explicar para vocês por que isso acontece. Por que o indivíduo que tem problemas respiratórios, ou tem problemas de ronco, tem problemas de apneia, levanta para urinar na madrugada. Tem gente que chega na Odontobalance falando assim, a gente faz essa pergunta, né? Você levanta na madrugada para urinar? Alguns falam assim: ah, doutor, é de hora em hora. De hora em hora eu estou levantando para urinar. E às vezes pergunta para a pessoa: e a quantidade de urina? Ah, é bastante, normal, uma quantidade boa. Porque, por exemplo, como diagnóstico diferencial, pessoas homens, por exemplo, que estão com problema de próstata, ou mulheres que estão com problema de bexiga, às vezes levantam e quando vão ao banheiro, a quantidade de urina é bem pouquinho, né? Urinam bem pouquinho. E aí, desta forma, você tem uma situação que não é o caso. Mas, algumas dessas pessoas acordam com a bexiga cheia. E aí vai urinar e sai bastante urina. E é isso que nós vamos explicar no no programa de hoje, tá? Então vamos lá, acontece assim. Só para conceituar, se você perdeu os outros episódios, recomendo que você vá lá, podcast, YouTube, dá uma olhada que tem lá, você vai ficar curioso de ver, porque o conteúdo nós aprofundamos nele. Por quê? É um assunto muito importante e algumas pessoas apresentam apenas um sintoma, enquanto outros apresentam vários sintomas deste quadro, né? E aí vale a pena você dar uma aprofundada nisso tudo, entender. Aquela coisa, você está resolvendo alguma coisinha em casa, ou está lavando uma loucinha, está fazendo uma comidinha, está ajeitando o seu armário, fazendo uma coisa, bota lá para você ouvir, né? Bota lá para você ouvir enquanto você faz, porque mesmo que esteja no YouTube, você pode só ouvir. Nós não estamos nesse momento agora, por causa que é o conteúdo da Vibe Mundial, não estamos mostrando imagens, então você pode ouvir. É um conteúdo desenhado para que você ouça, tá? Muito bem. Então veja só. O conceito que nós explicamos nos programas anteriores, vou fazer um breve resumo aqui, porque foram 2 programas já feitos simplesmente para explicar esse tema, é de que em 80, 90% dos casos, o problema de ronquiapneia surge por falhas de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários. A boca não cresce direito, espreme a língua espreme a passagem do ar na garganta e as pessoas começam a roncar e ter paradas respiratórias durante o sono, tá? Então vamos lá. Quando o indivíduo passa a respirar menos do que deveria, nós usamos o exemplo nos programas anteriores de um indivíduo que, ao invés de respirar 100% da sua capacidade, estava respirando apenas 70%. Então, o corpo tinha que gerenciar uma baixa quantidade de oxigênio e nitrogênio disponível para ele distribuir
e executar as funções no corpo, certo? Diante disso, ele tinha que, às vezes, mandar para cá, mandar para lá e tal. Neste processo, o seu organismo, ele tem que te preparar para o dia seguinte. Então, vamos lá. Ele sabe, de acordo com a média do que é o seu dia, que você vai precisar de um X de energia, de uma quantidade de energia para os seus afazeres que vem no seu dia. Alguns estudos mostram que o seu corpo produz a quantidade de energia que você vai gastar durante a sua atividade normal. Se você vai aumentando, ele vai aumentando a produção de energia também. Bom, dentro desse contexto, ele vai, através da respiração, oxigenar cada célula e a célula vai produzir moléculazinhas de energia, que são os ATPs, adenosina trifosfato, tá? São moléculazinhas de energia. Essas moléculazinhas de energia, elas são produzidas através de um processo chamado ciclo de Krebs, né? Esse processo é um mecanismo que acontece dentro da nossa célula, lá na mitocôndria, onde o seu organismo produz energia. Só que esse processo funciona assim, olha. Para acontecer esse processo, chamado de ciclo de Krebs, o organismo precisa ter oxigênio, ele precisa ter uma molécula de glicose e, através desse mecanismo, ele vai fazer um processo que é uma degradação da molécula de glicose e vai gerar 36 moléculas de energia, uma molécula de água e uma molécula de gás carbônico. Este é o mecanismo tradicional de produção de energia do seu organismo. No entanto, ele pode fazer um caminho alternativo, que é um processo onde ele não vai usar o oxigênio. Bom, ele não vai usar porque não tem. Então, como tem menos oxigênio do que deveria, porque você está roncando e porque você está tendo um fluxo respiratório menor do que deveria, tendo episódios de apneia, então o seu corpo não está recebendo aquilo que ele precisa e ele vai ter que achar um caminho alternativo para produzir energia. O que ele faz então? O seu organismo vai usar esse mecanismo onde ele não tem o oxigênio, ele tem a molécula de glicose e vai fazer esse processo de oxidação, que nesse caso, não, ele vai fazer um processo anaeróbico, né? Então, ele pega a molécula de glicose, vai degradá-la e vai produzir energia. No entanto, o saldo dessa energia que ele vai conseguir produzir vai ser 2 moléculas de energia, uma molécula de água e uma molécula de gás carbônico. Então, percebam que o sistema fica 16 vezes menos eficiente. Ele vai produzir 18 vezes menos energia do que deveria, né? Então, o corpo, quando ele produziu os ATPs, que são as moléculazinhas de energia lá, que o seu corpo usa aquilo para tudo. O ATP é como se fosse dinheiro, né? Se você quer ir ao mercado, você tem que ter dinheiro ou um cartão de crédito com saldo, né? Se você não tiver, você não compra nada. No mercado, você pode até fazer um créditozinho lá. Em algum lugar pode fazer crédito, mas você cria uma dívida. Bom, enfim, no seu corpo não dá para ele simplesmente ficar fazendo dívida. Ele cria um caminho alternativo de produção de energia, que é esse sistema onde ele produz apenas 2, quando comparado com as outras 36, né? Então, ele fica 18 vezes menos eficiente do que deveria. Mas aí entra um problema. Ele tem que fazer esse ciclo muitas vezes, 16 vezes mais, para que ele possa suprir a necessidade de um ciclo só. E aí, qual o resultado disso? Ele produz 16 vezes mais água e 16 vezes mais gás carbônico, e além disso, ele produz uma substância chamada ácido lático, tá? Então,
Então, o ácido lático, essa situação ocorre, por exemplo, quando você está fazendo uma prática esportiva ou quando você desenvolve uma prática esportiva que entra no mecanismo anaeróbico. Por exemplo, o sujeito vai fazer uma corrida de 200 metros. Então, no início ele sai, ele está queimando oxigênio, mas chega um ponto da intensidade dele do gasto que ele está fazendo de forma anaeróbica. Mesmo que ele vai correr uma maratona ou qualquer outro tipo de situação esportiva, jogar um jogo de futebol, quando ele passa do limite e da capacidade que ele tem de gerar a energia, porque ele precisa, ao mesmo tempo que está consumindo, gerar energia, ele também produz gás carbônico e ácido lático, né? E água. Então, veja, diante desse processo, o indivíduo acaba tendo a necessidade de levantar na madrugada para fazer xixi. E faz em grande quantidade. E um outro aspecto que se vai perceber, e aí vamos aproveitar aqui para falar também destes sintomas, é que o indivíduo acorda de manhã com aquela sensação de que ele carregou pedra a noite toda. Por que ele tem essa sensação? Né? De que ele acordou cansado e disposto, de manhã ele está quase que imprestável, não tem energia para nada, né? Acontece isso porque o ácido lático, ele dá essa sensação de dolorido no corpo, e o gás carbônico também dá essa sensação de imobilidade, porque o gás carbônico ele precisa ser eliminado. Mas como está demorando o processo, ele está produzindo muito gás carbônico e muito ácido lático, demora um tempo para o seu corpo eliminar essas substâncias, e aí você acorda bem cansado, bem indisposto. E você pode medir como que está a sua qualidade do sono, basicamente observando essas questões. Por exemplo, se você levanta uma vez na madrugada para urinar, e essa vez vamos dizer que você acorda todos os dias às 6 horas da manhã e você levanta às 5 para urinar. Então, quer dizer que boa parte do seu sono você consegue manter o funcionamento bem, o fluxo respiratório está bem, mas quando chega ali no final, ele já usou um caminho alternativo e nesse processo alternativo você teve acúmulo de água. E outra forma de você mensurar isso é observar os seus sintomas. Como que você acorda de manhã? Você acorda bem disposto, cheio de energia, pronto para fazer o que tem que fazer? Ou não? Uma coisa interessante é que mesmo que a pessoa ela tenha os episódios de apneia e de ronco, se ela tem o hábito de acordar sempre no mesmo horário, o corpo se prepara para aquele momento e ela acaba tendo um despertar mais ativo, mais produtivo, então ela acorda melhor. Enquanto pessoas que têm uma situação de vida onde ela varia mais os horários onde ela acorda, ele sente mais esse processo, né? Sente essa diferença com maior frequência. Mas é claro que com o passar do tempo, o quadro vai se acumulando e aí você vai tendo a manifestação de mais sinais e sintomas. Então veja, agora, se o indivíduo ele acorda, por exemplo, 2 horas da manhã para urinar, então é muito provável que ele, ao acordar às 6, lá para as 4 horas ele acorde pela segunda vez. Por quê? Ele dormiu lá por volta das 11. Às 2 ele já levantou para urinar, então a chance dele lá pelas 4, 5 horas acordar de novo é grande. Por quê? O organismo está dizendo que num período de tempo de 2, 3 horas, ele acaba produzindo muito gás carbônico, muito ácido lático e muita água. E apenas 2 moléculas de energia por ciclo. Então ele faz aquele processozinho muitas vezes, acumula água, e aí você tem que ir para o banheiro, jogar essa água fora, porque senão atrapalha a sua qualidade do sono, né? Então esse é um processo interessante para o seu entendimento, de que nós temos que observar. Já houveram casos de pacientes que chegavam para mim e disseram assim: puxa, mas eu achava que era saudável acordar na madrugada para fazer xixi. Era sinal de que o meu rim estava funcionando bem.
Então veja, olha só como é que a coisa funciona, né? Bom, ok, o rim tem que funcionar, tem que produzir urina e tal. Mas eu pessoalmente fiz alguns testes e eu bebia, por exemplo, 500 ml de água antes de dormir para ver como é que o meu corpo ia se manifestar, né? E não tinha essa necessidade de levantar para urinar na madrugada. Muito embora, você pega pessoas, por exemplo, não, doutor, eu paro 6 horas da tarde, eu já não bebo mais nada para não levantar para urinar na madrugada. Então, essa é uma linha de você tentar tratar o sintoma e não tentar tratar a causa, né? Não se entendeu bem o processo. O processo é que você tem que corrigir o seu fluxo respiratório. Ao corrigir o fluxo respiratório, acontece. Então, por que tem pessoas que acordam de hora em hora? Porque estão com nível de ronco, de apneia forte. E normalmente vai ser aquelas pessoas que acordam de manhã quebrado, parece que carregou pedra a noite inteira. Tem depoimentos de pacientes, se você quiser dar uma olhada, no nosso canal do YouTube, tem vários depoimentos de pacientes que antes tinham essa sensação. Tinha casos de pacientes que, assim, pensavam em ir dormir, quando falavam que ia dormir, era um sufoco. Ai, caramba, de novo, vou ter aquela noite horrorosa, vou ficar mexendo para um lado para o outro e tal. E aí, quando passaram a utilizar o Dara, por exemplo, e aí passaram a ter uma noite de sono tranquila e voltaram a amar este momento que é o dormir, que é o momento de relaxamento, de recuperação das nossas energias, né? Muito importante, muito importante. O sono é muito importante na nossa saúde, né? Então veja, falamos aqui sobre essas questões, esses sinais e sintomas, e vamos falar um pouco sobre os sistemas de tratamento. Não adianta eu só ficar botando defeito e não dar solução, né, gente? Tem que dar solução. Então, o que nós criamos? Ao longo dos anos, nós criamos e modificamos dispositivos. Começamos lá em 1994 na criação do Dara, dispositivo anti-ronco, anti-apneia. O Dara hoje está na sua 10ª geração. E ele tem a versão Dara, que é um sistema de compensação e suplementação que funciona muito bem para tratar questões de ronco e apneia e os seus sintomas associados, que eu estou descrevendo alguns hoje aqui. E também ele tem a sua versão, na versão Clear Balance Dara. A versão Clear Balance Dara é um sistema que vai não só compensar, suplementar as deficiências que surgiram no seu organismo, mas vai procurar corrigir aquilo que for possível de ser corrigido. Então veja, o entendimento é de que a sua arcada dentária não cresceu e não se desenvolveu direito, né? Aquela história, a língua apertou a via respiratória e você passou a respirar menos do que deveria. Se for possível, corrigir a estrutura da sua arcada, ampliar, aproveitar para alinhar e corrigir os seus dentes, devolvendo para você uma melhor qualidade de fluxo respiratório, perfeito. É isso que nós queremos fazer. Aí nós vamos aplicar o Clear Balance Dara. Se não for possível, por alguma causa ou outra, nós vamos usar o Dara, ou o dispositivo anti-ronco e anti-apneia. Nas crianças é diferente. Nós usamos recursos para tratar e estimular o crescimento e desenvolvimento da estrutura óssea, que é o que nós chamamos de correção ortopédica e ortodôntica. Embora a gente pegou um programa inteiro para falar sobre isso, é muito assunto. Então, para saber mais, vamos agendar sua consulta de diagnóstico. Eu quero ter o prazer de receber você ou seu ente querido, quem quer que você queira nos indicar, para que a gente possa ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida, tá? Os telefones, o WhatsApp é o 94774 4220. Repetindo, 94774 4220. Ou o telefone 3287 0433 ou 3287 7010, tá bom? Lembre-se de pôr o 11 se você estiver fora de São Paulo. Bom, gente, chegamos ao final do nosso programa aqui. Mais uma vez, agradeço imensamente você por estar conosco, por a sua audiência. Lembrando que você pode encontrar a gente em todas as mídias sociais. Você pode aí buscar e nos encontrar. Todas não, quase todas. Um abraço para vocês aí, um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!